Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero encontrá-los bem aí na casa de vocês. Hoje é a nossa segunda aula da frente de História B, tá? Nós vamos estar encerrando o conteúdo de revoluções burguesas. Hoje nós vamos estar falando de Revolução Americana, tá? Já para encerrar esse finalzinho da história moderna e começar a falar de história contemporânea na próxima aula, tá? Que nós vamos iniciar com a Revolução ali de 1789, mais conhecido como a Revolução Francesa, e vamos até os dias atuais, onde eu e você estamos presenciando todos esses acontecimentos. Coronavirus! Mas um detalhe, se você está assistindo essa aula e não assistiu a aula de Revolução Inglesa, que era para ter assistido, você vai pausar, vai colocar para assistir mais tarde e vai assistir a aula de Revolução Inglesa para daí assistir essa segunda aula. Porque você precisa entender o que aconteceu na Revolução Inglesa, precisa entender todo esse processo de transição, ruptura e influência para entender a Revolução Americana, ok? Então se você não assistiu ainda a aula de Revolução Inglesa, corre lá, assistam 20 minutinhos, vocês acabam com esses minutinhos em uma paulada e devem assistir a aula de Revolução Americana, tá? Então, bora falar dos Estados Unidos? Little Havana. Havana, oh, nah, nah. Hey, half of my heart is in Havana, oh, nah, nah. He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah. Oh, but my heart is in Havana. There's something about his manners, Havana. Gente, Estados Unidos, antes de ser os Estados Unidos, né, esse país com grande influência mundial, os Estados Unidos também já foi uma colônia, assim como o Brasil, né, assim como outros países. Em especial, 13 colônias. Colônias que foram levadas com muita liberdade, né, até um certo ponto. Por quê? A Inglaterra não via grande importância nessas colônias. A Inglaterra enxergava umas colônias com um território não muito fértil, onde não havia pedras preciosas, minerais, e também não existiam produtos exóticos que dessem retorno econômico à Inglaterra. Então a Inglaterra nunca se interessou em fazer um pacto colonial. E o que é esse pacto colonial, professor? Pacto colonial, exemplo, Brasil e Portugal. Portugal sempre deixou muito claro que o Brasil era uma colônia, que o Brasil tinha importância para Portugal, tanto que o Brasil era uma extensão do reino de Portugal. Coisa que a Inglaterra nunca fez. A Inglaterra nunca impôs leis que mostrasse que as 13 colônias faziam parte da Inglaterra, que eram dominadas e tinham importância para a Inglaterra. Então, nunca houve isso, nunca houve esse pacto colonial entre metrópole e colônia, ok? Então, essa liberdade, né, que as colônias terão frente à sua metrópole, frente à Inglaterra, vai possibilitar que surjam algumas figuras influentes, né, alguns governos independentes dentro das colônias. Essas colônias, elas se configuram de 3 formas, tá? As colônias do norte, as colônias centrais e as colônias do sul. As colônias do norte eram formadas por refugiados políticos e religiosos que fugiam lá da Inglaterra, tá? Pequena propriedade e a manufatura, tá? E o trabalho assalariado. As colônias centrais eram colônias mais urbanizadas, mais ligadas ao comércio, e as colônias do sul eram baseadas na monocultura escravista e exportadora. Então elas se configuravam dessas 3 maneiras, como vocês estão vendo aí no mapa, e existia um sistema de triângulo no comércio, um comércio triangular. Como que funcionava esse comércio triangular? Saía alguns materiais, né, alguns produtos lá das colônias, iam até a América Central, da América Central iam até a Europa, e da Europa voltavam para as colônias, ou quando não eram outras regiões, era a África, onde escravos eram trazidos, né, negros eram trazidos para trabalhar ali nas colônias. Então sempre foi uma espécie de comércio triangular ali naquela região. Bom, a Inglaterra, como eu disse, nunca demonstrou muito interesse pela região das colônias. Entretanto, a partir do século XVIII, a Inglaterra vai começar a se interessar pela essa região, por um motivo muito óbvio. A Inglaterra era muito briguenta. E a pessoa que ela mais brigava, o país que ela mais brigava, era a França. E sempre houve uma briga entre os ingleses e os franceses. E nessa guerra, chamada Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra vai entrar em confronto com a França e vai vencer. Só que assim,
toda briga, todo mundo sai machucado, né? Mesmo que você saia um pouquinho machucado, você acaba saindo lá com o nariz sangrando, com um corte ali, um corte ali. E o sangramento que saiu na Inglaterra, embora ela tenha vencido, foi na parte econômica, tá? E como ela buscou recuperar os seus cofres? Criando leis nas colônias, prejudicando os colonos. E os colonos não vão aceitar de bom grado isso. Por que os colonos não vão aceitar essa interferência da Inglaterra nessa hora lá nas colônias? Primeiro, porque não existia representantes dos colonos lá no parlamento inglês, tá? O parlamento inglês não tinha um representante das colônias lá na Inglaterra. Também porque não existia esse pacto colonial, tá? Então os americanos ali, né, das colônias, não se sentiam tanto parte assim da Inglaterra, a ponto de querer contribuir com o país que é a metrópole, que era a metrópole, né, das colônias. A Inglaterra vai criar algumas leis que vão revoltar os colonos. A primeira lei, lá de 1764, é a Lei do Açúcar. A Lei do Açúcar vai taxar, vai criar taxas alfandegárias sobre o produto que fazia o melaço, né, que fazia esses produtos derivados do açúcar. A segunda lei do mesmo ano, de 1764, é a Lei da Moeda, onde vai ser proibido que as colônias emitam dinheiro, fabriquem moedas. A terceira lei, de 1765, é uma lei que vai dar muito o que falar, que é uma tentativa de você impor um pacto colonial, que é a Lei do Selo. Essa Lei do Selo previa que todo documento oficial que fosse feito lá na colônia tivesse em papel timbrado e com o selo da Inglaterra. Então, isso é uma forma de você fazer um pacto colonial, né, com a sua colônia. Outra lei de 1765 é a Lei do Aquartelamento, onde os soldados ingleses teriam que ser abrigados, alimentados pelos colonos. Então os colonos que teriam que arcar com as custas do tempo que os soldados ingleses estivessem passando lá na colônia, tá? E a lei de 1773, que é a lei que vai dar o que falar, é a Lei do Chá. A Lei do Chá dava todos os direitos desse produto para a Companhia das Índias Orientais. Então, isso foi o estopim, tá, para os colonos, e os colonos, em especial o John Hancock, ele vai se reunir com algumas pessoas e em protesto ele vai se fantasiar de indígena, vai invadir um navio onde estava cheio de chá lá no porto de Boston e vai despejar todo o chá no mar. No outro dia, as autoridades inglesas vão acordar revoltadas e vão instituir a Lei da Autoridade. Essa lei ela previa que até o momento, né, enquanto não fossem todos os prejuízos causados por essa revolta, né, por esse protesto, não fosse resolvido, o porto de Boston ficaria fechado e a lei de aquartelamento estaria em vigor. E os colonos vão ficar muito revoltados. E aí que vai ser o estopim da Revolução Americana. Em 1774 haverá o primeiro Congresso Continental, tá? Onde será pedido, né, será solicitado a revogação das leis de autoridade, tá? Pedindo a abertura do porto de Boston e tudo mais. Isso ainda foi o Congresso Continental muito de boa. O segundo que vai dar o que falar. O segundo Congresso Continental da Filadélfia, ela vai instituir George Washington como o chefe de guerra e vai pedir para que Thomas Jefferson escreva a Constituição do que seria então os Estados Unidos da América. E é nesse momento, justamente nesse momento, que nasce os Estados Unidos da América, tá? Esse momento, os Estados Unidos deixa de ser colônia e passa a ser uma espécie de país. Bom, aí se inicia o conflito também, tá? É importante deixar claro que nem todos os colonos queriam independência, ok? Alguns queriam independência, outros queriam se manter como colônia da Inglaterra. Tanto que alguns historiadores dizem que se a Inglaterra tivesse revogado a lei de autoridade, hoje em dia os Estados Unidos seria parte da Inglaterra ainda. Mas como nós não trabalhamos com o IC, as coisas continuam do jeito que estão. Os Estados Unidos é os Estados Unidos. O conflito vai ser dividido em dois momentos, lá de 1775 a 1778. É o momento onde haverá o conflito entre os colonos e os jaquetas vermelhas. Quem são os jaquetas vermelhas? O exército inglês, tá? Então nesse início, os colonos vão levar um pau dos caras, tá? Eles vão apanhar e o exército inglês vai obter êxito nesse primeiro
momento. O segundo momento, que vai de 1778 a 1881, será o momento onde a França, a recalcada França, que não aceitou perder lá para a Inglaterra, vai influenciar na guerra, né, nessa guerra da independência, na Revolução Americana. A França era ressentida com a Inglaterra, né, por causa da Guerra dos 7 Anos, mas também buscava, tinha interesses locais ali, a França, a Espanha e a Holanda, que vão se juntar e vão financiar os colonos, tá? Principalmente a França. A França vai dar canhão, vai dar pólvora, vai dar soldado para batalhar lá na Guerra da Independência. Um ponto importante de vocês ficarem bem ligados é que assim, a França vai investir muito nessa guerra dos colonos contra o exército inglês. E isso vai criar uma dívida, vai criar uma crise econômica na França, que vai ser um dos motivos da Revolução Francesa. Outro motivo também é que os soldados franceses vão começar a enxergar esses momentos de liberdade, né? Esses ideais de independência, de revolução, e eles vão com a cabecinha cheia disso lá para a França, tá? E vai ser mais um que vai ajudar a se desenrolar a Revolução Francesa. Então, para você ver o azar do rei da França, ok? Então isso vai prejudicar lá o rei Luís XVI, que vai perder a cabeça por causa dessas coisas, tá? Porque não pensaram direito. Voltando aqui na guerra da independência, tá? A Inglaterra vai perder, o exército inglês vai perder para os colonos, tá? Os colonos vão vencer e os Estados Unidos vai acabar tomando a sua independência, ok? Então os Estados Unidos passa de ser colônia para se tornar os Estados Unidos da América. O contexto da pós-independência, depois que os Estados Unidos se toma a sua independência. George Washington vai ser eleito o primeiro presidente dos Estados Unidos, dando aí início à primeira democracia moderna da história, tá? O George Washington vai se tornar presidente e também será feita a primeira constituição baseada nos ideários do John Locke, que era um iluminista, que vocês vão ver lá com a professora Sabrina a questão do iluminismo. O John Locke, ele pregava o quê? Que os direitos individuais, a propriedade privada, deveriam ser garantidas pelo Estado. E quando o Estado, o governante, não o fizesse, ele poderia ser destituído pelo seu povo. Ou seja, se o governo não garantisse os direitos individuais, o povo podia ir lá e arrancar ele à força, tá? Era essa a obrigação do Estado frente à população. Então, a Constituição americana vai ser baseada no ideal de John Locke, no ideal iluminista, e também no ideário do Montesquieu, que é dividido entre o poder executivo, o legislativo e o judiciário, tá? Submetidos, embora os estados fossem independentes como até ainda hoje são, eles estavam submetidos a um poder federal. Então por isso que tem o presidente lá nos Estados Unidos também, né? Então vai ser baseado, como aqui no Brasil, no executivo, legislativo e judiciário. Outro ponto pós-independência vai ser a expansão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, como vocês viram no mapa, as colônias eram só aquela regiãozinha ali, né? Aquela regiãozinha da costa. Então eles vão tentar se expandir e será chamado de expansão para o oeste, né? Marcha para o oeste, que será marcada lá pela Lei Noroeste de 1787, tá? Onde os colonos vão marchar para o oeste para expandir o território americano. Tá? Esse território, essa marcha será chamada de Marcha para o Oeste, e eu quero deixar um link aqui para vocês. Pensem, olhem o pica-pau. Pica-pau, que cara mais engraçado, corpinho azul e branco, as cores da bandeira americana. E ele sempre tá brigando com o indígena. Já notaram? Sempre o indígena é o mal. O indígena nunca é o bonzinho. E o pica-pau sempre é o bonzinho, é sempre o malandrinho da história. Boboca alegre. Lei da tribo diz que você precisa pegar grande pica-pau de cabeça vermelha. Aqui mostrado ao vivo e em cores, para provar que você é grande guerreiro e com direito a usar a carteirinha de índio. É a clara representação da Marcha para o Oeste, dos Estados Unidos, né, em busca da expansão territorial, e é nesse momento que haverá um grande massacre de populações indígenas, de povos indígenas nos Estados Unidos, ok? Então, peguem esse link do pica-pau, tem até um episódio do pica-pau que ele fala rumo ao oeste, alguma coisa assim. Então, é um link que dá para vocês fazerem com a Revolução Americana e o desenho do pica-pau. A Revolução Americana também irá inspirar alguns processos de independência e de revoluções no mundo inteiro.
tá? Tanto na América, caso da Revolução Haitiana, tá? E também na Revolução Francesa, principalmente na Revolução Francesa, como eu já disse. Então ela vai influenciar, tá? Esse processo de independência, de Revolução Americana, vai influenciar alguns processos lá na Europa, que daí da Europa vai influenciar a Revolução Haitiana. Então tem uma grande influência essa revolução, que foi a primeira revolução na América e a primeira independência, o primeiro processo de independência na América, ok? Bom, pessoal, essa foi a Revolução Americana, tá? Tem alguns conceitos aqui que eu deixei para vocês. Não se preocupe, eu vou deixar o materialzinho mais completo para vocês lá no Classroom. Também eu vou deixar algumas indicações de materiais para vocês se integrarem melhor com o conteúdo de Revolução Americana. O primeiro é um filme, tá? Do O Patriota, eu não sei de que ano que é, mas é um filme estreado pelo Mel Gibson, tá bom? Vocês encontram, acho que lá no YouTube. É bem feitado, tá, gente? Não é bem do jeito que aconteceu, mas vocês podem assistir, que vai dar uma ideia do que foi a Revolução Americana para vocês, esse conflito, que vai falar mais do conflito. Eu deixo também a indicação de um jogo, para quem gosta aí de jogar, meninos e meninas que gostam de jogar videogame. Creio que vocês já ouviram falar no Assassin's Creed. Assassin's Creed, inclusive eu vou deixar um link aqui para vocês, se vocês quiserem assistir um vídeo falando sobre a Ordem dos Assassinos, que é uma ordem que realmente existiu. É um vídeo lá do meu professor lá da faculdade que ele fez falando dos Assassins, né, que vai dar até a origem à palavra assassino. Então se vocês quiserem assistir, eu vou estar deixando o link. Então esse jogo, Assassin's Creed 3, ele vai falar, ele se passa na Revolução Americana. Então vocês podem estar jogando para verem mais ou menos, estarem dentro do ambiente, tá? É um jogo produzido inclusive por historiadores, né? Com a ajuda dos historiadores. Claro que não é do jeito que aconteceu, tudo mais, mas é algo que vocês podem estar jogando, assim como o filme vocês podem estar assistindo, para se inteirar melhor. E claro, deixa aqui a sugestão de uma leitura, tá? É o livro A História dos Estados Unidos, do historiador Leandro Carnal, historiador brasileiro, tá? É um livro para você que está fazendo aí, estudando pré-vestibular, excelente, uma linguagem muito boa, uma linguagem bem gostosa, é um livro bem gostoso de ler, e ele vai dar um panorama dos Estados Unidos nessa primeira parte, e da outra parte que nós vamos conversar depois lá pra frente também. Então deixa essas 3 sugestões: o filme O Patriota, do Mel Gibson, Assassin's Creed 3, que é o jogo, e o livro do Leandro Carnal, História dos Estados Unidos, para vocês que querem entender um pouquinho melhor o que foi a Revolução Americana. Se vocês quiserem mais indicações de livros, de texto, eu posso passar para vocês. Gente, qualquer dúvida, façam como alguns alunos fizeram. Venham perguntar para mim, perguntem lá no WhatsApp mesmo, eu respondo, não tem problema. Pode perguntar pelo e-mail, tá? Esses materiais eu vou deixar todo lá no Classroom para vocês, tá? Então vocês vão ter acesso por lá. Perguntas, eu sempre vou estar respondendo vocês. Então usem o WhatsApp, usem o e-mail, usem o Classroom, usem aqui mesmo a plataforma do YouTube para estar tirando a dúvida de vocês, ok? Gente, grande abraço, espero que vocês fiquem bem, tá? Não saiam de casa, se cuidem nesse período. Então deixo aqui um abraço carregado de saudade de vocês, tá? Feliz Páscoa a todos e até a próxima.